Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Fala pessoal, beleza? Cara, eu nunca vi o Petri tão rendido como ele tá nesse podcast. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Júlia a respeito da matéria-prima da matemática, né? Ela evoluiu no decorrer dos anos em relação à sua maneira de agir? Ou ela, desde o seu primórdio, nós atualmente ainda usamos o mesmo algoritmo, a mesma numeração 1, ou se isso em algum momento da história foi diferente, ou a gente, desde do princípio em que foi descoberto a matemática, ou o que vocês acreditam, a gente ainda usa a mesma linha. Dando um exemplo da roda, né? A roda, quando ela foi descoberta ou criada ou algo nesse sentido, a gente ainda utiliza ela da mesma maneira. A roda é a roda. Na matemática também foi assim? Ou passou por um processo evolutivo em que ressignificaram que um é um mesmo ou algo nesse sentido? Ficou meio merda, mas é porque matemática é isso. É muito doido esse tipo de pergunta. Porque, assim, eu acho que muda os interesses e muda, talvez, o tipo de pergunta que a gente faça, para onde a gente gosta mais de caminhar e tal, que a gente acha mais interessante. Mas a partir do momento que a gente determina o que a gente conversou aqui, né, Arthur, o tipo de regra que a gente vai argumentar dentro da matemática, a gente acaba fazendo uma matemática que é concisa. Então, a partir do momento que a gente organiza ela, sei lá, desde 1500 aí, que a gente teve um momento filosófico ali muito importante com o Russell e tal, que é essa rapaziada que estava tentando justamente solidificar a matemática num ambiente em que não tivesse falhas, não ocorresse nenhum desmoronamento das teorias que a gente estava realizando. Eu acho que a partir dali, assim, a gente faz uma matemática bem organizada, bem globalizada, a gente conversa muito, vários resultados que andam no mundo inteiro, assim, é muito doido, porque conforme a gente vai ficando mais especialista, tem menos gente que entende o que a gente fala dentro da matemática. Tipo, é muito comum, só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente entra numa faculdade de matemática, a gente estuda coisas que já estão prontas, que já têm resposta. Quando a gente vai para o mestrado, a gente vai estar indo estudar. A gente estuda várias áreas, grandes áreas da matemática, mas a gente começa a entender um lugar onde a gente gostaria de estudar mais especificamente. Então a gente vai começar a estudar coisas mais complexas, específicas, dentro de uma área específica. Quando a gente vai para um doutorado, no final do doutorado, a gente vai resolver um problema que não tinha resposta antes do nosso doutorado, sabe? Por que eu tava falando tudo isso? Claro, pergunta Era sobre se a gente faz a mesma matemática. Gente do céu. Tipo da roda. Daquela pergunta se evoluiu em algum momento. Se evoluiu em algum momento. Então, aí a gente faz essa matemática. Eu tô tentando buscar por que eu tava falando do tal do doutorado, assim. Não sei, gente. Se em algum momento eu lembrar, eu volto. Responde perguntas que estavam em aberto. Acho que eu tinha perguntado no meio do podcast se alguma coisa da matemática caiu no meio do caminho. E tu disse que não, que ela sempre seguiu a partir do conhecimento. Enfim, eu não sei. Eu perdi o fio da meada, mas basicamente isso. Quando a gente vai pro doutorado, a gente vai ter o título de doutor em matemática quando a gente resolve um problema que ainda não tinha resposta antes do nosso doutorado, sabe? Então, não sei porque eu queria falar isso, mas tá feito. O lance é que, tipo... a gente faz meio que a mesma matemática, assim. Gente, desculpa ter ficado desconexo. Eu só viajei aqui e não sei o que eu tava falando. Por que eu tava falando isso? Tem mais alguma coisa no grupo aí? Nada, acabou. Eu adorei, tem muita interação com o público. Gente, pode mandar pergunta. E no YouTube? Bom, no YouTube acho que foi. Deixa eu dar uma Arthur, olhada você aqui. é mais soltinho, então? Te expuseram aqui, você é mais soltinho? Não, eu sou sempre quietinho ouvindo a pessoa falar. Não sei o que ele... Eu acho que ele quis dizer rendido porque eu tô... É matemática. Porque eu tô completamente perdido dentro da matemática, entendeu? Não, tá tudo bem. Acho que isso que ele quis dizer. Eu queria que ele explicasse, inclusive, o que ele quis dizer aqui. Eu fiquei na defensiva com essa frase dele. Pra terminar o ano bem, né?